Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Dr. Eduardo Bulhões, da Universidade Federal Fluminense. Trago para vocês um estudo dirigido sobre o 6º relatório do clima do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. Hoje vamos falar sobre limitar futuras mudanças climáticas. Do ponto de vista da ciência física, limitar o aquecimento global induzido pelo homem a um nível específico requer a limitação das emissões cumulativas de CO2, atingindo pelo menos zero líquido de emissões, juntamente com fortes reduções em outras emissões de gases de efeito estufa. Reduções fortes, rápidas e sustentadas nas emissões de gás metano também limitariam o efeito de aquecimento resultante do declínio da poluição por aerossol e melhoraria a qualidade do ar. O 6º relatório reafirma com alta confiança a conclusão do 5º relatório de que há uma relação quase linear entre as emissões antropogênicas cumulativas de CO2 e o aquecimento global que elas causam. Cada 1.000 gigatoneladas de emissões cumulativas de CO2 são avaliadas como provavelmente causadoras de um aumento de 0,27 a 0,63 graus Celsius na temperatura da superfície global, com uma melhor estimativa de 0,45 graus Celsius. Essa relação implica que chegar a zero emissões antropogênicas de CO2 é um requisito para estabilizar o aumento da temperatura global induzida pelo homem, em qualquer nível, mas que limitar o aumento da temperatura global para um nível específico implicaria limitar as emissões cumulativas de CO2 dentro de um balanço global de carbono. Então, conforme dito, cada tonelada de emissões de CO2 contribui para o aquecimento global, né? Esse gráfico mostra os dados históricos, né? A linha preta fina, mostrando o aumento observado na temperatura global em graus Celsius desde 1850 a 1900 como uma função das emissões históricas de dióxido de carbono cumulativas, né? Nessa unidade que é o gigatoneladas de CO2 entre 1850 e 2019. Né? A faixa cinza, com sua linha central, mostra uma estimativa correspondente do histórico aquecimento da superfície causado pelo homem. Áreas coloridas mostram um intervalo muito provável, avaliado para projeções de temperatura da superfície global, e as linhas centrais coloridas mostram a estimativa mediana como uma função das emissões cumulativas de CO2 de 2020 até o ano de 2050, né, para o conjunto de 5 cenários ilustrativos. Então, nesse mapa a gente tem aí as projeções futuras, né, considerando aí os cenários de SSP que a gente já descreveu, né? Na verdade, ele não é um mapa que varia no tempo, né? Ele é um mapa que varia no tempo, mas o eixo do tempo está lá embaixo, né, junto àquelas barras vermelhas. Aqui em cima é um gráfico que mostra essa tendência linear, né, a inclinação linear da curva, correspondendo aí ao aumento de emissões cumulativas de CO2 desde 1850, né, esse aumento cumulativo com o aumento cumulativo da temperatura média global comparativa com esse período aí lá de 1850 a 1900. Então é muito claro, né, que existe uma relação direta e linear entre emissões de CO2 e aumento da temperatura, que as emissões acumuladas ao longo do tempo também fizeram com que se acumulasse as variações positivas na temperatura média da superfície do planeta. E os cenários, né, eles mostram que a gente está numa tendência de, junto dessa linha mais avermelhada, mais de cor vinho, né, que é referente ao SSP 5.8.5, né? Então é isso. A remoção antropogênica de CO2, né, que a gente usa a sigla CDR, tem o potencial de remover CO2 da atmosfera e armazená-lo de forma duradoura em reservatórios. Então, essa também é um fato de alta confiança.
A remoção antropogênica de CO2 visa compensar as emissões residuais para atingir o zero CO2 líquido ou emissões líquidas de zero de GEE, ou, se implementado em uma escala em que as remoções antrópicas excedam as emissões antrópicas, reduzir a temperatura da superfície terrestre. Isso é possível. Os métodos de remoção antropogênica de CO2 podem ter efeitos potencialmente abrangentes nos ciclos biogeoquímicos e no clima, o que pode enfraquecer ou fortalecer o potencial desses métodos para remover CO2 e reduzir o aquecimento. E também pode influenciar a disponibilidade e a qualidade da água, a produção de alimentos e a biodiversidade. A remoção antropogênica de CO2, ou CDR, levando a emissões líquidas negativas globais, reduziria a concentração de CO2 atmosférico e a acidificação reversa da superfície do oceano, resultado também de alta confiança. O CDR, ou a extração antropogênica de CO2 da atmosfera, reduziria a concentração desse gás em uma quantidade aproximadamente igual ao aumento de uma emissão antropogênica da mesma magnitude. Se as emissões globais líquidas de CO2 fossem negativas, fossem alcançadas e sustentadas, o CO2 global, que induz o aumento da temperatura da superfície, seria gradualmente revertido, mas outras mudanças climáticas continuariam em suas direções atuais por décadas e milênios. Esse é um resultado também de alta confiança. Por exemplo, levaria vários séculos para milênios até que o nível do mar global reverta o curso atual, mesmo sobre grandes emissões líquidas de CO2 negativas. Nos 5 cenários ilustrativos, mudanças simultâneas em emissões de metano, aerossol e ozônio, que também contribuem para a poluição do ar, levam ao aquecimento global líquido da superfície a curto e longo prazo, com alta confiança. No longo prazo, esse aquecimento líquido é menor do que em cenários que assumem controles de poluição do ar, combinado com reduções fortes e sustentadas na emissão de CH4. Basicamente, o cenário muito baixo e baixo. No baixo e muito baixo, os cenários de emissões de gases de efeito estufa, as reduções assumidas nas emissões de aerossóis antropogênicos levam a um aquecimento líquido, enquanto as reduções de metano e outras emissões de precursores de ozônio levam a um resfriamento líquido. Por causa da vida útil de CH4 ser curta e dos aerossóis também, esses efeitos climáticos se contrabalançam. Parcialmente, as reduções nas emissões de metano também contribuem para melhorar a qualidade do ar, reduzindo o ozônio de superfície global. Também resultado com alta confiança. Significa que o metano junto com o CO2 ou logo depois do CO2, o gás para o qual a gente tem que olhar e bolar soluções para reduzir as suas emissões. Alcançar emissões líquidas zero globais de dióxido de carbono é um requisito para estabilizar o aumento de temperatura da superfície global, com emissões antrópicas de CO2 equilibradas por remoções antrópicas desse gás. Isso é diferente de alcançar emissões líquidas zero de GE, onde as emissões antropogênicas de GE ponderadas métricas, remoções de GE antropogênicas com pesos métricos iguais. Para uma determinada via de emissão de GE, as vias de gases de efeito estufa individuais determinam a resposta climática resultante, enquanto a escolha das emissões métricas usada para calcular emissões e remoções agregadas de diferentes gases afeta o ponto no tempo dos gases de efeito estufa agregados são calculados como zero líquido. Isso tudo quer dizer o seguinte: quando a gente fala em remoção de CO2 é uma coisa, quando a gente fala de remoção de gases de efeito estufa é outra. Se a gente fala remoção de GEs, a gente tem que saber qual o percentual de cada conjunto, de cada tipo de gás a gente está removendo, porque eles têm impactos diferentes no sistema climático global, e esses impactos diferentes eles estão relacionados também ao tempo de permanência, ou tempo que permaneceria esse tipo de gás na atmosfera.
vias de emissões que alcançam e sustentam emissões líquidas zero de GE, definidas pelo potencial de aquecimento global em 100 anos, são projetadas para resultar em um declínio na temperatura da superfície após um pico anterior. As reduções de emissões em 2020, associadas a medidas para reduzir a propagação de Covid-19, levaram a efeitos temporários, mas detectáveis na poluição do ar, associado a um pequeno e temporário aumento no forçamento radiativo total, principalmente devido a reduções no resfriamento causado por aerossóis decorrentes de atividades humanas. As respostas climáticas globais e regionais a este forçamento temporário são, no entanto, indetectáveis acima da variabilidade natural. Concentrações atmosféricas de CO2 continuaram a aumentar em 2020, sem diminuição detectável na taxa de crescimento do CO2 observado. As reduções nas emissões de gases de efeito estufa também levaram a melhorias na qualidade do ar. No entanto, no curto prazo, mesmo em cenários com fortes reduções de GEs, como nos cenários de baixa e muito baixa emissão, essas melhorias não são suficientes em muitas regiões poluídas para atingir o ar, as diretrizes de qualidade do ar especificadas pela Organização Mundial de Saúde. Cenários com alvo nas reduções das emissões de poluentes atmosféricos levam a melhorias mais rápidas na qualidade do ar em anos comparados a reduções nas emissões de GE apenas, mas a partir de 2040, novas melhorias são projetadas em cenários que combinarem esforços para reduzir os poluentes atmosféricos, bem como reduzir as emissões de GE, com a magnitude do benefício variando entre as regiões. Cenários com emissões de gases de efeito estufa muito baixas ou baixas, SSP1 1.9, SSP1 2.6, seriam rápidos e de efeitos sustentados para limitar as mudanças climáticas causadas pelo homem em comparação com cenários de alta ou muito altas emissões. Mas as respostas iniciais do sistema climático podem ser mascaradas pela variabilidade interna do sistema climático terrestre. Para a temperatura da superfície global, diferenças nas tendências de 20 anos provavelmente surgirão durante o próximo termo sobre um cenário de emissão de GE muito baixa, em relação a uma emissão de GE alta ou muito alta. A resposta de muitas outras variáveis climáticas emergiria de a variabilidade em diferentes momentos no final do século XXI. Cenários com emissões de GE muito baixas e baixas levariam a mudanças substancialmente menores em uma faixa de fatores de impactos climáticos, além de 2040, do que sob cenários de emissões de GE alto e muito alto. Para finalizar, no final do século, cenários com níveis muito baixos e baixos de emissões de gases de efeito estufa limitariam fortemente a mudança de vários impulsionadores de impacto climático, como o aumento da frequência de eventos extremos ao nível do mar, fortes precipitações, inundações pluviais e exceção de limiares perigosos de calor, enquanto que limitaria-se também o número de regiões onde tais excedências ocorreriam em relação a cenários mais altos de emissão dos GEs. As mudanças também seriam menores em cenários muito baixos em comparação com baixos cenários de emissões, bem como para intermediários em comparação com cenários de emissões altas ou muito altas. E isso é tudo por hoje. Nos vemos em breve. Cuide-se e fique seguro.